Bom, pessoal, no domingo passado a gente iniciou o oitavo mandamento, só recapitulando, né? Que aqui o não furtarás, a gente tem um aspecto de não só roubo e furto, mas ele tem uma profundidade muito maior do que isso. Então, por isso que eu coloquei ali justiça e trabalho, porque é algo que tem que ser justo. A gente tem que trabalhar conforme a orientação divina, né? E a gente comentou, né, das dificuldades, né, que a gente tem no aspecto do não furtarás. A gente entende que o não furtarás é simplesmente a gente tomar algo de alguém ou de algum lugar, mas não é somente isso. Muitas vezes a gente pode roubar de forma acreditando que não é intencional, que é involuntário, mas a gente faz isso violando o oitavo mandamento. A gente passou um pouquinho aqui também daquilo que Deus proíbe além de roubar. Trapacear, fraudar, a ganância, o desperdício inútil dos nossos dons. Isso também caracteriza uma violação do oitavo mandamento. Na sequência, nós mostramos essa imagem, refletindo um pouco do que o autor coloca no livro. Lembrando que esse livro está sendo a base para a nossa aula. Indico a todos lerem, é um livro muito bom. E no livro ele retrata isso. Eu pedi para a IA fazer uma imagem para representar o que o autor coloca no livro, em relação às medidas imprecisas, que a gente vê isso no Antigo Testamento, relacionado a esse tema. Então a gente vê aqui a imagem da representatividade de um açougueiro e uma moça que está comprando carne. A carne no prato mostra o peso, só que o açougueiro ele está forçando a balança para baixo para poder aumentar o peso. Em compensação, a moça está jogando o prato para cima para diminuir o peso. Então isso daí reflete aquilo que a gente enxerga de medida imprecisa. A gente quer se beneficiar de algo fazendo totalmente errado aquilo que Deus pede para que a gente faça. Então a gente vê isso no Antigo Testamento, mas a gente vê uma listagem de outras situações no nosso cotidiano também, que mostra como nós fazemos isso nos dias de hoje. Algumas formas que a gente consegue fazer isso. Imposto de renda. A gente pega notas falsas para poder restituir o imposto de renda. É uma situação muito grave de roubo, de violação do oitavo mandamento. A gente tem situações como: eu preciso imprimir alguma coisa pessoal minha na impressora da empresa, usando a tinta da empresa, a energia da empresa. A empresa te contratou não para isso. Parece simples, gente, parece que não é nada. Mas é assim que a gente começa a ter um coração totalmente contrário àquilo que Deus nos mostra. Outras coisas que a gente faz: juros excessivos. Ou a gente empresta dinheiro para alguém e aí a gente vai lá e cobra mais do que o dobro. O que eu quero dizer com isso? Isso é algo que está dentro do nosso coração. É o coração ganancioso que nós temos. Que a gente se acha no direito, muitas vezes, de tomar algumas atitudes como essa. Não. Nós não podemos fazer isso. Isso fica claro no oitavo mandamento quando a gente olha. A Carol não está aqui. Ela deve estar chegando já já. Ela trabalha com marketing. Para os profissionais de marketing, fica a seguinte pergunta: será que a gente está oferecendo um produto proporcionando para a pessoa uma grandeza tão grande de algo tão inútil? A gente precisa refletir nesse ponto. Hoje nós temos a parte de marketing um tipo de trabalho grandioso, porque nós temos ferramentas hoje que nos facilitam a fazer esse tipo de trabalho. A gente tem as mídias sociais que mostram, que facilitam a operação para a gente. Mas será que a gente está vendendo um produto inútil para as pessoas? A pergunta para nós aqui é a seguinte: aquilo que nós estamos fazendo para os outros, a gente gostaria que fosse feito com a gente? Então, nesses pontos que eu falei para vocês, reflitam nisso. Será que a gente gostaria,
se nós fôssemos os responsáveis por analisar ou receber o imposto de renda, será que a gente gostaria de analisar e ver alguma fraude que fosse contra nós? Será que se a gente pegasse emprestado dinheiro de alguém e essa pessoa cobrasse o dobro de juros injustamente, será que a gente gostaria que fosse conosco? Será que nós, como empresários, tem muitos empresários aqui, será que a gente gostaria que um funcionário imprimisse coisas pessoais na impressora da empresa, com a tinta da empresa, com a energia da empresa, com a folha da empresa? Tem muito mais coisas do que isso, gente. Eu estou citando alguns exemplos. Se vocês pararem para pensar, vocês vão ver uma série de situações que, opa, aqui tem um ponto importante. Certo? E o que o Senhor nos ensina no 8º mandamento? Foi o que eu acabei de falar aqui, gente. Não abusar de pessoas em situação financeira difícil. Será que a gente não tem feito isso? Deus tem abençoado a gente com uma parte financeira boa o suficiente para a gente poder ajudar o próximo. E a gente tem ajudado da maneira correta, da maneira certa, ou a gente tem se aproveitado da situação? Devemos pensar em ajudar essas pessoas. Podemos emprestar sim, gente. Até que essas pessoas consigam se restabelecer. Aí tem a questão do contrário, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas aqui a gente está falando, poxa, se Deus deu esse dom para a gente de contribuição, por que não fazê-lo da forma certa? Por que negligenciar algo tão importante que é a ajuda ao próximo? Tentando retornar aquele dinheiro de forma com um ganho abusivo, excessivo. O 8º mandamento também nos ensina aqui, né? Proíbe fraudar os funcionários de seus salários, como a gente vê em Tiago 5,4. Sei que vai ficar difícil para a gente ler, mas aqueles que tiverem a Bíblia digital, quem puder ler Tiago 5,4, eu agradeço. Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores e ceifaram os vossos campos, te clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então a gente vê aqui uma clara violação do 8º mandamento a partir do momento que a gente não paga aquilo que é de direito de quem a gente contratou. É óbvio, tem o contrário também, né? Você dá um emprego para uma pessoa, ela assina um contrato de trabalho com você de 8 horas, de 6 horas, seja lá o que for, e essa pessoa trabalha 4, 5, 6. Reflexões aqui para a nossa vida. Proíbe a apropriação de terras injustamente. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente lembra da história de Acabe e Jezabel. Eles roubaram a vinha de Nabote. No contexto de hoje, a gente vê situações que eu não vou discutir aqui, mas a gente vê situações muito complicadas, num aspecto político, inclusive. Outras situações que violam o 8º mandamento, plágio. Como eu falei para vocês semana passada, gente, a aula está sendo feita com base nesse livro. Então tudo está aqui. Eu não estou colocando as informações aqui falando que fui eu que fiz. Outras formas, sermões. A gente pode pegar um sermão falando para a pessoa que foi você que fez, mas na verdade foi outra pessoa. Pirataria. O livro até relata uma situação. Obrigado. Relata uma situação do filme da Paixão de Cristo, que ele foi um dos filmes mais pirateados da história. Interessante isso, né? A ganância, como a gente vê em 1 Coríntios 6,10. Quem puder abrir e ler, eu agradeço.
Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Fala aqui da ganância, né? A gente vê aqui também que a ganância é roubar com os olhos do coração. A gente tem olhado os 10 mandamentos e a gente tem visto isso. No 8º mandamento ele fala isso. A ganância aqui que a gente está vendo, ela é tanto por guardar muito dinheiro, tanto por gastar muito dinheiro. Quanto mais você gasta, mais você quer. Quanto mais você guarda, mais você quer guardar. Aonde está seu coração nisso? Aonde está o nosso coração generoso para poder ajudar quem está precisando? Bens, Lucas 12:13 fala um pouquinho nesse aspecto, né? Porque a ganância prejudica outras pessoas. Mas óbvio, se a gente adquire bens, se a gente adquire riqueza, pensando em ajudar o próximo, Deus se agrada disso, gente. Eu já vi situações, inclusive aqui na igreja, de pessoas que emprestaram imóvel para a pessoa que estava com necessidade. Dinheiro para aquela pessoa que estava em necessidade, ou até dando dinheiro para quem estava com necessidade, porque essa pessoa estava cheia do Espírito Santo, no coração dela ela viu que era necessário ajudar quem precisava, e que aquele dinheiro não ia fazer falta para ela. Por quê? Porque essa pessoa não depende do dinheiro, ela depende de Deus. Isso deve ser com o nosso coração. E o que Deus requer da gente? Que a gente trabalhe dignamente pelo sustento da família, pelo seu sustento, pelo sustento dos necessitados. Vou pedir para cada 3 pessoas. Um abre Efésios 4:28, outro 1 Tessalonicenses 4:11, 12 e o outro 2 Tessalonicenses 3:10. Quem abriu pode ler. Efésios, o que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Repartir com quem está precisando, gente. 1 Tessalonicenses 4:11. 11 e 12. E empenhe-se por viver em paz, cuidar dos seus próprios interesses e trabalhar com as próprias mãos, como vos já lhes tenho ordenado, para que vocês se comportem com dignidade em relação aos que estão fora, e não venham a necessitar de nada. Trabalhar, gente. 2 Tessalonicenses 3:10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Forte o texto aqui, né? Olha as orientações que nós temos da necessidade da gente trabalhar, da gente buscar o nosso sustento. Ele tem um propósito. Deus nos deu sabedoria, nos deu inteligência para a gente poder trabalhar, para a gente poder conquistar o nosso sustento, para a gente poder cuidar da nossa família e ajudar o próximo. Isso quer dizer que a gente não deve viver às custas dos outros, ou igrejas, ou governo, ou empresas. Lógico, existem necessidades. Nossa igreja tem um ministério para isso, que cuida dessas necessidades. Mas a gente tem que lembrar que é uma necessidade momentânea, a gente precisa ir atrás. Não adianta a gente olhar para as ajudas que a gente tem tido e se acomodar numa situação como essa. Acabamos de ler 1 e 2 Tessalonicenses 3:10. Reflitam sobre esse ponto. É importante a gente identificar se nós não temos violado o 8º mandamento com aspectos como esse. Mas aqui o que nos mostra? Que não somente apenas não roubar, mas que tenhamos um coração generoso para que nosso amor seja no ajudar o próximo e ajudar os necessitados. Lucas 6:34-36 fala disso. Ele fala dessa ajuda ao próximo, dessa ajuda a quem está passando por necessidade.
Nosso trabalho árduo é para ter algo para compartilhar com alguém que esteja precisando. É errado a gente ter bens? Não. É errado a gente ter dinheiro guardado? Não. É errado a gente investir o nosso dinheiro e obter juros em cima disso? Não. Não. Quando a gente olha a parábola dos talentos, ele fala sobre isso. O errado é, o que está dentro do nosso coração? Eu deixo de ajudar o próximo porque eu preciso guardar mais? Eu deixo de ajudar o próximo porque eu quero comprar mais para mim? Pensem nisso, pessoal. Mas qual é a boa mensagem do 8º mandamento para nós? Jesus, em seu último suspiro, morreu e foi crucificado entre os 2 ladrões. O que eles fizeram? Violaram o 8º mandamento. E o que Jesus fez com um deles? Perdoou. O que Jesus mostra para a gente aqui? Ele deu a herança eterna ao ladrão que estava na cruz, ajudando ele a enxergar que a verdadeira herança não estava aqui. E para nós fica essa frase aqui: somente através de Jesus podemos encontrar o maior tesouro. Nós vamos ter bens aqui, nós vamos ter dinheiro, nós vamos conquistar as nossas coisas. A gente não vai levar nada embora. Agora, o maior tesouro a gente pode encontrar no Senhor Jesus. Tá certo? Algum comentário? Parece ser um assunto simples, né, gente? Mas se fosse simples, não estaria aqui. Vamos lá. Vamos finalizar a nossa aula falando do 9º, 10º mandamento e fazendo uma conclusão. 9º mandamento. Intitulei aqui de verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vemos esse texto em Êxodo 20:16. A gente vê aqui que na Bíblia hebraica, ele mostra os 10 mandamentos, seja ele intencional ou coincidentemente, a gente vê em todos os mandamentos a desobediência a Deus. Por isso que está aqui. Então, para nós, quando a gente olha o 9º mandamento, o que a gente tem que enxergar? Que a gente deve ser testemunha verdadeira. E será que a gente tem dado falso testemunho? A gente vê a violação do 9º mandamento com Acabe e Jezabel. Lembra que a gente viu antes? O que eles fizeram? Qual mandamento eles violaram antes? Roubaram a vinha, né? Roubaram a vinha. Um roubo ali. Só que agora eles aparecem de novo aqui. Como? Dando falso testemunho. O que eles fizeram? Nabote negou entregar a vinha para Acabe, certo? E aí na sequência ele volta para casa, todo estressadinho, tal, ele vira para Jezabel, Jezabel olha para ele, vê ele todo nervoso, e fala assim, viu, você não é o rei de Israel, você não governa Israel? Então calma que eu vou te dar essa vinha. Aí eles vão lá, traçam um plano, colocam um homem à direita e à esquerda de Nabote. E aí esses dois se levantam e falam o quê? Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Por conta de ser duas testemunhas, o que aconteceu com Nabote? Foi morto ali mesmo. E aí, Acabe e Jezabel fizeram o que com a vinha? Tomaram para ele, certo? Só que a consequência disso, o que foi? Por ter sido uma violação extrema do 9º mandamento, o que aconteceu com os dois? Foram mortos pelo Senhor. Quando a gente pensa no 9º mandamento, a gente precisa ter muito cuidado e achar que o 9º mandamento fala de não mentir. Claro, é a essência do 9º mandamento, mas isso não quer dizer que é só mentir. É dar falso testemunho. É a gente falar algo que não é verdadeiro.
Ele implica muito mais do que simplesmente uma mentira. Então a gente pode olhar que no passado a gente vê nesse texto que sempre tinha que ter duas testemunhas para poder ter a acusação de alguém. Nos dias de hoje nós temos, né? Um processo, existem as testemunhas, mas hoje existem outras ferramentas, um vídeo, um áudio, um texto. E para nós, a gente precisa entender que a gente deve falar a verdade para trazer a paz. Muitas vezes falar a verdade pode prejudicar alguém. Mas em que sentido? No sentido de expor esse pecado da outra pessoa, para ela entender o erro que ela está cometendo. Mas de forma alguma a gente deve mentir. De forma alguma a gente pode dar falso testemunho de outra pessoa. Quando a gente olha aqui o texto de 1 Timóteo 5,19, fala o quê? Não admito uma acusação contra um ancião, a não ser com a comprovação de 2 ou 3 testemunhas. Simplesmente virar e falar para outra pessoa, fulano de tal fez isso, tá? Como você pode provar essa situação? Jogar palavras ao vento é muito perigoso. Esse mandamento lida com todo tipo de mentira. A gente percebe aqui que os 10 mandamentos nos mostram as consequências da extremidade de cada pecado, de cada violação dele. Então a gente olha lá, o assassinato é o extremo de quebrar o 6º mandamento. Mas Jesus mostra pra gente que irar-se também quebra, certo? O adultério é a pior maneira de quebrar o 7º mandamento. Mas Jesus nos diz que cobiçar alguém, a gente está cometendo pecado por isso. No 9º mandamento, da mesma forma, falso testemunho é violação, extremo, podendo colocar a vida de outra pessoa em risco. Se a gente parar, se eu perguntar aqui para vocês, certamente alguém aqui vai dizer, eu já vi alguma situação de falso testemunho. Mas por que acontece isso? Porque é algo natural do nosso coração. A gente vê casos de mentira na Bíblia também. A gente pode enxergar ali, casos de mentira na Bíblia. Começa pela serpente, foi a primeira a mentir, e veio a queda do homem. Jacó e Labão mentiram. Uma mentira levou à crucificação de Cristo. Ananias e Safira mentiram. O livro tem no livro o autor coloca uma frase que fala o seguinte: paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas as palavras nunca poderão me machucar. Verdade isso? A palavra pode machucar alguém? Muito. 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 Por isso que esse mandamento está aqui. Ele protege o nosso casamento, ele protege os nossos bens, ele protege a nossa vida e ele protege a reputação das pessoas. Olha a gravidade desse mandamento quando a gente viola ele, gente. Mas o que acontece para nós é o seguinte: a gente trata esse tipo esse mandamento de maneira descuidada. As nossas palavras a gente joga, como eu falei, a gente joga ao vento muitas vezes e não presta atenção. Às vezes é algo do nosso coração e a gente joga mesmo propositadamente. Só que quando a gente olha, por exemplo, a gente viu não adulterarás, quando a gente olha nesse mandamento e a gente vê aqui a questão da verdade daquilo que a gente fala, quando a gente olha no olho da nossa noiva ou do nosso noivo, a gente está fazendo um compromisso ali. A gente está dando o nosso testemunho verdadeiro daquilo que a gente está se comprometendo com ele. Só que se a gente não tiver o Senhor no nosso coração e entender o compromisso que a gente está tendo com o cônjuge, o que isso vai acontecer? Isso vai se esfriar. Vem outra pessoa. O
casamento começa a desfalecer, porque a gente não esquece da palavra que a gente fez com o próximo, do compromisso que a gente teve com o próximo. E aí o que acontece com isso? A gente viola o 9º mandamento, fazendo com que a nossa palavra perca totalmente o valor. Certo? E o que Deus espera com o 9º mandamento? Que eu não dê falso testemunho contra ninguém. Isso quer dizer que não é um assunto de pouca importância. Aí a gente vê o tamanho da necessidade da gente cumprir o 9º mandamento. Que eu não distorça as palavras de ninguém. Isso não é fácil fazer, gente. Nosso coração tendencioso ao pecado, é difícil a gente não fazer isso. A gente não precisa nem fazer esforço. Certo? A gente faz isso de forma natural. Somos muito bons em fazer com que a gente se saia bem e o outro se saia mal de uma história. Reflitam sobre isso. Sem fofocas, a gente vê isso em Provérbios 18:8. Alguém pode abrir, por favor? E outro pode abrir em Mateus 15, 19 e 20. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o mais íntimo do ser. Aqui a gente vê esse aspecto da fofoca. A fofoca, o que é a fofoca, gente? Fofoca nada mais é a gente falar algo ou um boato sem que a gente consiga provar que de fato aquilo aconteceu. Ou a gente passa uma verdade desnecessária. Faz um comentário com um colega lá de alguma pessoa. A pessoa precisa saber daquilo? Quantas vezes a gente já não fez isso? A gente ficou sabendo de uma história, a gente ficou sabendo de uma situação, de alguma pessoa, até uma situação boa. E a gente foi lá e falou. Poxa, mas não era a pessoa que estava vivendo aquilo que deveria falar? Será que o falar para outra pessoa, em qual sentido o nosso coração está fazendo isso? Mateus 15, 19 e 20. Quem lê? Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Olha a série de violações que a gente vê nesse texto. E aí quando a gente para pensar na questão da calúnia, a gente pode trazer para o nosso contexto pensando no seguinte situação. Olha a forma com que aquela pessoa me olhou. Ela está com raiva de mim. Certamente alguns já passaram por isso. Olhou para aquela pessoa e falou assim, nossa, essa pessoa está com raiva de mim. De fato, você sabe se ela está com raiva de você? Outras situações a gente pode entender como calúnia. Tem vários textos que nos mostram isso. E tem várias situações de vida que nos mostram isso. O que a gente precisa prestar atenção? É se a gente não está fazendo isso. Fala, Zé. Quando o Fernando deu o Provérbios, deixou bem claro que, por exemplo, quando alguém vem falar alguma coisa de uma pessoa para você, fala assim, a pessoa está aí? Não, então não quero ouvir. Porque vai muita gente também, às vezes você está doido por ouvir aquilo, para saborear, que Sim. deu ali na passagem inteira. Então a gente também tem que ficar esperto nisso aí, né? Porque a gente está ouvindo. Sim. Tá aí, não quero ouvir, não quero saber. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar e falar assim, a pessoa vem falar para você, será que eu preciso ouvir isso? Perguntar para outra pessoa, será que é necessário a gente comentar sobre esse assunto? São pontos que a gente precisa tomar cuidado.
Pô, se a pessoa não está perto, por que eu vou comentar? Óbvio, tem situações que a gente vai... Uma pessoa está precisando de oração, ela está precisando de alguma ajuda. E a gente, sendo proativo, a gente procura pessoas que podem ajudar naquela situação da pessoa. Só que a gente precisa tomar cuidado. De que forma a gente está fazendo isso? De forma a fazer fofoca? Aproveitar que você sabe daquela novidade que você vira e fala assim, nossa, eu preciso falar para alguém. Só que lembre, gente, fofoca, falso testemunho, as nossas palavras podem prejudicar alguém. Então o que está dentro do nosso coração esse é o problema. Fala, Edinho. A palavra diz lá em Provérbios 6,16, ele fala assim, né? 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A língua mentirosa é um aspecto que o Senhor abomina. Até por conta da própria essência do Senhor, né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Esse aspecto da verdade de Deus, que não é só, engloba só a questão da mentira, mas é realmente abominável, né? Se a gente levar por esse caminho é uma abominação, uma afronta a Deus nós mentirmos, a fofoca se torna algo abominável, né? Exatamente. E a continuação do versículo fala, aquele que semeia contendas entre os irmãos, aqui na boca. E a fofoca muitas vezes vem assim, né? Exato. Olha, eu vou te falar uma coisa, você não fala que fui eu. Isso. Ou então... Não fala pra ninguém. Ou então eu vou te contar, porque doeu mais em mim do que vai doer em você. É isso aí. Aí você conta uma coisa que a pessoa não sabe saber de jeito nenhum. Você está semeando uma contenda. E pode ter uma capa de santidade, né? Vou orar por você. É isso aí. E aí o que acontece? Um conta para um, que entende de uma forma, aumenta um pouquinho, passa para o próximo, aumenta um pouquinho. Aí aquele assunto que começou desse tamanho, chega lá no final, ele está desse tamanho, e é aí que pode ser o perigo. É aí que mora o perigo. Porque a partir do momento que você começou aqui atrás, você prejudica a pessoa aqui na frente. Pode ser que você prejudique ela aqui, mas você pode prejudicar cada vez mais essa pessoa. Cada passo que você fala, você vai prejudicando as pessoas. E tudo que for contado realmente pode ser verdade. Está Sim. contando fatos verídicos. Sim. Mas é a menor necessidade do outro saber. Exatamente. Por isso que aí nós, que recebemos a informação, é aí que a gente precisa tomar cuidado também. Eu preciso saber disso? É necessário eu ter essa informação ou não? Tem a fofoca santa, né? A fofoca santa. Acho que você pede oração só para contar pro grupo que a pessoa tá errada. É isso aí. Aí vamos orar pro fulano porque ele pisou na bola. Exatamente. Só que aí você não fala que a pessoa pisou na bola, você conta tudo o que ela fez, né? Você vai lá, dá até em detalhes o que ela fez. Porque eu preciso explicar para outra pessoa o que aconteceu. A pessoa não consegue se defender, gente. Que eu não participe da condenação de uma pessoa precipitadamente, sem que ela tenha sido ouvida. A gente vê isso em Mateus 7:1. O que Jesus está falando nesse texto aqui, gente? Da forma que a gente mede os outros, da mesma forma essa medida será usada para você. Então a gente não pode julgar as pessoas. Paulo alerta também isso em 1 Coríntios 4:5. Qual a mensagem do 9º mandamento para a sua vida? Primeiro de tudo, gente, foi como Edinho falou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Se ele é a verdade, quem que inventou as palavras? Deus. Se Deus inventou as palavras, não foi em vão. Não foi algo assim que ele jogou ao vento e simplesmente colocou lá. Tinha um objetivo, tinha um propósito. Então a gente precisa usar as palavras de forma sábia e verdadeira. Deus se comunica por palavras. A gente tem as escrituras que nos mostram isso. Lá tem tudo aquilo que a gente precisa de orientação, como a gente tem visto aqui na aula. A gente tem estudado os 10 mandamentos, olhando a lei que foi dada lá para o povo hebreu. Mas para nós isso daí é extremamente importante, porque isso faz parte da nossa vida.
As palavras, de alguma forma, são extensão do caráter de Deus. E da mesma forma, a gente deve falar as palavras verdadeiras para refletir o caráter de Deus. Jesus foi levado à cruz por falso testemunho, como a gente viu. As nossas palavras devem ser confiáveis em todo momento. Então, toda vez que a gente sair falando de algo, vamos lembrar do que a gente viu aqui. Situações que a gente já viveu, que nós vivemos essa semana, inclusive, talvez até ontem, muito provavelmente. Será que a gente não violou esse mandamento? Boa notícia para nós aqui é que em Cristo é nossa testemunha contra o diabo. E que somos chamados a ser testemunhas verdadeiras de Cristo, aonde quer que a gente esteja. Tá certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, gente, que no nosso coração a gente entenda a importância desse mandamento para a nossa vida. E que a gente enxergue que Cristo é a nossa testemunha contra o mal. E que a cada momento que a gente perceber que a gente está violando esse mandamento, que a gente ore e peça a Deus para que nos dê sabedoria, para que a gente possa entender o erro que a gente está cometendo e não fazer mais. Nosso coração é pecaminoso, tendencioso, a gente vai errar. Mas a partir do momento que a gente estuda, que a gente ora, que a gente lê, que a gente busca no Senhor esse entendimento, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que o alerta que a gente recebe quando a gente vai fazer uma besteira. Certo? Quando a gente olha que Deus inventou as palavras, é algo extremamente importante para nós. Eu acho que é algo que a gente tem que parar e prestar atenção a cada instante. Quem fez a palavra? Foi o Senhor Deus. Se Ele fez isso, foi com um propósito único. Foi para nós, para nossa orientação, para o nosso cuidado. E a gente tem que usar ela para edificar o Senhor, para poder honrar aquilo que Ele construiu. Quando a gente olha que Ele se comunica por palavras, esse é outro ponto importante. Mostra o caráter dele. Gente, olha como isso é importante. Mostra o caráter de Deus. Que a gente entenda esse mandamento como todos os outros que a gente tem visto aqui. E lembre-se que tudo isso que a gente tem visto é o nosso coração. Como é que a gente tem cuidado do nosso coração? Essa é a pergunta que fica para cada um de nós. Algum comentário? Gente, 10:08. Daqui 2 minutos vai tocar o sinal para o nosso café. Minha sugestão, acho que se a gente poderia tomar um café e depois a gente entra para o 10º mandamento e a conclusão. Tudo bem para vocês? Então vamos lá, 10 minutinhos, aí a gente volta aqui. Bom, gente, 10º mandamento. Intitulei aqui o coração. Apesar de todos os mandamentos, a gente vê que tem um aspecto muito forte do nosso coração que implica aqui, né? O 10º mandamento fala muito nesse ponto. E o texto diz para nós ali: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que seja do teu próximo. A gente vê isso em Êxodo 20:17. Quando a gente fala em cobiçar, gente, isso diz respeito ao seguinte: não quer dizer que a gente não deva olhar para as outras pessoas e dar graça pelo que ela está conquistando. O problema aqui do 10º mandamento é olhar para as outras pessoas no aspecto do que a gente tem no texto aqui e deixar de ser grato pelo que Deus deu para nós. É aí que está o X da questão. Você vê um ente querido, um amigo que conquistou algo de importante, um bem,
alguma coisa assim, e você dá graças a Deus pela conquista dele, é uma coisa. Agora, a gente olhar pela conquista da outra pessoa e falar assim, poxa, eu queria esse negócio para mim. A gente está esquecendo de tudo o que Deus faz por nós. E aí a gente deixa de ser grato pelo cuidado dele na nossa vida. Oi. Eu acho que até não falar eu queria isso pra mim. Eu acho que a gente pode querer uma casa maior, uma casa menor, uma casa com piscina, uma casa sem piscina, enfim. A gente pode querer pra nós. Mas o problema é quando a gente fala assim, por que ele que não merece tem e eu tenho? Né? Então, assim, eu quero pra mim, eu busco, eu sou grato pelo que eu tenho, quero evoluir. Mas eu não posso falar que o outro não merece. Por que eu que mereço não tenho e ele que não merece tem? E ele meio que entra no nono julgamento, né? Isso. Que é no nono mandamento, que é a questão do julgar também, né? É isso aí. Se ela merece ou não. A pessoa tem, o que a Carol está falando aqui é isso, gente. O que a gente tem no nosso coração quando a gente vê o bem de outra pessoa? A gente quer aquele bem. E muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, ela não merece. Por que ela que não merece tem e eu não tenho? É aí que está o sentido da gente enxergar o nosso querer aquele bem, daquela pessoa. E aí a gente esquece de agradecer de tudo que Deus tem dado para nós. Ele não deixou faltar nada para a nossa vida. E a gente precisa ser grato por isso, gente. Cobiça, pecado grave. O que é cobiçar? É a mesma coisa que desejar? Se a gente desejar algo para a nossa vida, é errado? Não? Mas seria o mesmo que cobiçar? É isso aí. O 10º mandamento, gente, não proíbe a gente desejar ou ter vontade, como a Carol disse, de ter algo melhor. Certo? Quando Jesus entendeu que era fome, ele desejou comer. No deserto ele foi tentado. No Getsemane ele sentiu o que é ser abandonado. Na cruz ele sentiu sede. A ponto de perguntar para Deus, tem outro caminho? Mas de qualquer forma, com tudo isso que ele viveu, ele não desobedeceu ao 10º mandamento. Então a gente vê aqui que a cobiça ela vai muito além do simples desejar algo para nós. A gente ter uma casa, um carro. O problema é a intenção do nosso coração de enxergar se a outra pessoa merece ou não ter aquilo. Não cabe a nós. Cabe a nós a gente ser grato por tudo aquilo que Deus tem dado para a gente. A Bíblia com frequência aprova o desejo da forma certa. Quando a gente olha Sara e Ana, elas queriam ter filhos. O livro de Cânticos mostra o desejo íntimo sexual. Provérbios orienta a gente planejar e trabalhar duro para a gente poder conquistar as nossas coisas de forma honesta. Desejar ao Senhor também não é um problema. A gente não quer estar todo o tempo com Ele. A gente não entendeu que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Paulo fala em Filipenses 1:21 sobre isso também. O problema aqui não é desejar, e sim a forma com que a gente deseja. Por isso que eu intitulei o 10º mandamento como algo do coração. Coloquei esse título aqui de roubo no coração, exatamente por isso, porque nós temos 2 pontos aqui que eu vou colocar que mostram a gravidade da cobiça. Cobiçamos quando queremos algo de outra pessoa. Uma forma da gente mostrar melhor é a gente olhar um pouco para o 8º mandamento. Assim como a luxúria é adultério cometido no coração e o ódio
é o assassinato cometido no coração, a cobiça é o roubo cometido no coração. Quando Acã roubou os objetos consagrados de Ai, ele primeiro cobiçou, e aí depois ele roubou. Quem pode ler Tiago 2:3, por favor? E prestardes atenção àquele que veste roupas luxuosas e disserdes: senta-te aqui em um lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou senta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Olha só aqui que a gente vê. Outra coisa que a cobiça nos traz é uma violação do segundo grande mandamento. O que o segundo grande mandamento fala? Amar o próximo. Se a gente cobiça algo de outra pessoa, ou se a gente entende que aquela pessoa merece ou não, a gente não está violando o segundo grande mandamento? Por quê? Se a gente quer aquilo, se a gente sente inveja daquilo, se a gente cobiça aquilo, a gente está deixando de amar o próximo. Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado aqui, gente. Um exemplo também que fica para nós aqui, que eu acho que reflete bem o que é a questão da cobiça é: quando nós éramos crianças, ou os nossos filhos, quando chega no Natal, a gente ganha aquele monte de presente, certo? E aí, eu ganho aquele presente que eu queria, aí o meu primo, ou meu irmão, ou alguém conhecido ganha um presente melhor do que o meu. Qual é a primeira frase que você fala? Eu queria um daquele. É injusto. Por que ele ganhou esse e eu não ganhei? Eu tenho um primo que era interessante. Chegava no Natal, a gente distribuía os presentes entre a família. E aí, muitas vezes a gente tem aquele parente que dá a cueca e a meia, né? Ou o pijama. E aí, eu não lembro exatamente o que eu tinha ganhado, acho que era um carrinho, alguma coisa assim bem legal que eu queria. Não era o carrinho específico que eu queria, mas era um carrinho. E aí, veio a calhar que no momento que meu primo foi pegar o presente dele, ele pegou desse parente que só dava cueca, meia e pijama. Aí meu primo olhou: isso não é justo, e jogou o presente longe. É um exemplo, gente. É um exemplo do que está no nosso coração. É um exemplo simples, mas isso marca a gente. Cobiçamos quando o nosso desejo nos leva ao descontentamento, que foi o que eu acabei de falar. Quando a gente cobiça, a gente deixa de acreditar em Deus de forma suficientemente do cuidado dele, do amor dele, aonde a gente deve depender dele. A gente esquece tudo isso. Quando a gente se descontenta com algo, ou aquilo que nós não temos, a gente simplesmente põe no nosso coração que Deus está devendo para a gente. E muitas vezes, se esse mandamento está aqui, é porque isso acontece. Muitas vezes a gente fala isso. Por que Deus não me dá isso? Certo? Existe uma razão para esse mandamento estar aqui, gente. É impossível amar o Senhor e cobiçar. Impossível. E como vencer a cobiça? Alguns textos práticos aqui pra gente. Com contentamento. É isso aí. O se descontentar é isso.
é achar o quanto Deus está devendo para a gente. Mas a gente tem que olhar com contentamento. Quando a gente olha o texto de 1 Timóteo 6,6, fala, a piedade com contentamento é um grande ganho. Efésios 5,10 fala que o dinheiro é vaidade. É proibido ter? Não. É o nosso sustento, como a gente viu no início da aula. Salmo 73, 2 e 3 fala que a riqueza não fará você feliz. Isso quer dizer que a gente não pode ser rico? Não. Mas como a gente viu, é o que está dentro do nosso coração, gente. Eu vou falar várias vezes o nosso coração exatamente por isso. Porque é o que está dentro do nosso coração. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o que mais fala no restante do versículo? Filipenses 4, 11 a 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas calma, gente. Calma. Quem te fortalece? Quem te fortalece é o mesmo que está te mostrando que a riqueza não vai te fazer feliz. Quem te fortalece é o mesmo que está te mostrando que dinheiro é vaidade. Quem te fortalece é o mesmo que a piedade com contentamento é um grande ganho. Cobiçar diz respeito a ganhar. Eu quero ter bens, casas, amigos. E Deus está dizendo para você, você quer tudo isso? Eu quero te abençoar com isso. Mas não conseguirá isso por meio da cobiça, mas sim pelo contentamento. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para vocês, cada um de vocês vai ter uma história do cuidado de Deus na vida de vocês no aspecto financeiro. Alguma dificuldade que vocês tiveram e Deus foi lá e ajudou vocês. Tenho certeza disso, gente. E por que a gente ainda continua cobiçando? Por que a gente não enxerga essas bênçãos do Senhor na nossa vida, olhando pelo cuidado dele? O que a gente está colocando no nosso coração quando a gente acorda na primeira hora da manhã, quando a gente está tomando o nosso café da manhã ou está a caminho do trabalho? Será que a gente está pensando em ter um coração grato? Ou a gente está pensando em cobiça? Eu falei em 3 situações: café da manhã, indo para o trabalho, ou quando acorda. Mas, gente, é o tempo todo. É o tempo todo. O que falta para de fato você ser feliz? Se a resposta for outra coisa a não ser Deus, aí nós estamos num aspecto de idolatria. Precisamos nos atentar a isso. Quem pode ler João 6,35? Só está pedindo para a gente depender dele, gente. Ele vai suprir as nossas necessidades. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer a nossa parte, de trabalhar como a gente viu no mandamento anterior. De buscar honestamente o nosso sustento. A ponto da gente poder suportar quem é necessitado. Mas a gente precisa depender dele. O mais ele vai fazer por nós. Alguém quer fazer um comentário? Vamos seguir? Rafa, eu acho que deu certo, hein? Conseguimos. Chegamos à conclusão, e eu coloquei aqui, gente, que os 10 mandamentos a gente tem que enxergar como lei, como regra de gratidão. A gente viu durante essas 4 aulas, os 10 mandamentos,
e a gente viu o quanto o nosso coração é falho, o quanto a gente comete de erros. E os 10 mandamentos estão ali exatamente para isso, para a gente poder enxergar o nosso coração e, ao invés da gente olhar os 10 mandamentos e simplesmente negligenciarmos, como a gente muitas vezes faz, a gente enxergar ele como regra de gratidão para a nossa vida. Que Deus deu isso para nós, gente, exatamente para a gente poder desfrutar de uma vida longe da escravidão, de uma vida longe do adultério, de uma vida longe do roubo, sendo grato por tudo aquilo que ele fez por nós. O que vemos nos 10 mandamentos que a gente viu até nessas 4 aulas? A grande riqueza de Deus escrevendo os 10 mandamentos com a própria mão. Jesus fez questão de reafirmar a importância dessa lei depois, dada a importância dela. Podemos guardar os 10 mandamentos com perfeição? Não, né? Como que a gente pode usar e desfrutar dos 10 mandamentos a cada dia na nossa vida? Através da oração, através de Jesus, Espírito Santo de Deus, cuidando da gente, nos orientando, nos guiando. A lei serve para trazer à tona o nosso pecado. E foi isso que a gente enxergou durante essas 4 aulas, gente. E nos levar à cruz, que nos mostra a importância da gente viver os 10 mandamentos. Algo essencial para a nossa vida e que a gente negligencia todo o tempo. Todo o tempo. Os 10 mandamentos, gente, servem para nos mostrar o caminho da vida. Para amar o próximo, que a gente acaba esquecendo. Amar a Deus de todo o coração e de toda a alma. A gente não pode guardar os 10 mandamentos a não ser em Cristo, por meio dele e pela grandeza dele. Se a gente quer amar a Cristo como ele merece, como ele deseja, a gente deve guardar os seus mandamentos. Amém? Gente, finalizamos aqui a nossa aula. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento para que a gente junte em grupos de 4, 3, ou o que for mais fácil aí. Eu acho que de cada fileira eu acho que seria interessante para a gente poder falar um pouquinho do que os 10 mandamentos representam para nós. Às vezes a gente acha que os 10 mandamentos simplesmente ele nos mostra algo assim simples. A gente vai tirar um resumo aqui muito simples do que foram essas 4 aulas. Mas ele é um assunto muito mais abrangente do que a gente imagina. Agora, na nossa vida, qual é a diferença dos 10 mandamentos para nós? Então eu queria que a gente tivesse esse momento de juntar entre nós aqui e poder falar um pouquinho da importância dos 10 mandamentos para a nossa vida. E depois a gente orar. Por quê? Nós temos necessidades, nós temos dificuldades. Então eu já abro aqui falando para vocês, gente, orem por mim. Orem para que eu também tenha um coração grato. O que eu aprendi nessa aula, gente, foi algo extraordinário. Foi realmente assim algo que mexeu muito comigo. Em alguns pontos que realmente eu estava negligenciando muito. Confesso o meu erro, sou pecador. Então acho que a gente pode aproveitar esse momento da gente desfrutar de um bate-papo aqui e falar o que foram os 10 mandamentos para mim, o que são e o que ele pode ser na minha vida a partir do momento que eu entendo a graça de Deus e o privilégio que nós temos de ter uma orientação divina como essa. E depois vamos orar por isso. Tá bom? Vamos juntar, pessoal? Vamos lá, pessoal? Gente, eu vou fazer igual escola aqui. Cada fileira vai falar o que saiu daí. Pode ser?
Não, brincadeira, gente. Brincadeira, nós não vamos fazer isso. Mas eu tenho absoluta certeza que em cada grupo foi comentado a grandeza do Senhor, os erros que nós cometemos, aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. E nós só temos um caminho para isso, que é Jesus Cristo. Quando a gente olha, a gente estava conversando aqui no nosso grupo, quando a gente olha Salmo 119, 105, fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando a gente olha um texto como esse, a gente vê a grandeza do Senhor e o cuidado dele por cada um de nós. A gente enxerga que sozinhos nós não vamos conseguir, muito pelo contrário, a gente só vai fazer coisa errada. Foi por isso que nós tivemos 10 mandamentos. Mostrou ali para o povo hebreu a importância de tudo que acontecia naquele contexto e foi algo extremamente importante para a vida deles. Mas mesmo assim eles erraram. Mas mesmo assim Deus, com a sua graça, Ele estava ali com eles o tempo todo cuidando deles. Quando a gente vê na nossa vida isso, a gente enxerga todas essas situações, quando a gente enxerga todos os 10 mandamentos como Deus nos dá, isso confronta na nossa vida com todos os erros que a gente comete. Mas a gente tem a oportunidade e o privilégio de enxergar que a gente deve guardar os mandamentos. Para quê? Para que a nossa vida seja reflexo do Criador. Para que a nossa vida possa mostrar para nós que, apesar de pecadores, a gente tem um Deus que está ali cuidando de cada um de nós a todo instante. Então a mensagem para a gente, além dessa frase e do texto que implica essa frase, é que a gente possa orar a cada dia, mostrar aos nossos filhos a importância dos 10 mandamentos, mostrar aos nossos pais que não são cristãos a importância dos 10 mandamentos, mostrar a importância que Jesus dá para as leis. E que cada momento da nossa vida a gente possa usar essa aula como um incentivo para a gente estudar mais. Os 10 mandamentos ele é muito mais aprofundado do que essas 4 aulas que nós demos, gente. Então eu incentivo vocês a estudarem. Olhem os detalhes que tem ali. A gente tentou passar para vocês a essência dos 10 mandamentos de uma forma que a gente pudesse entender e usar na nossa vida. Mas ele tem muito mais. Tem muito mais a mostrar para nós ali. Então eu queria agradecer a presença de cada um que esteve aqui, participou da aula, agradecer aos comentários, foram muito ricos. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês, apesar do tempo curto, essa essência dos 10 mandamentos e que a gente possa levar isso para a nossa vida. Eu fico muito feliz porque para mim fez uma diferença enorme. Espero que na vida de vocês também tenha sido o mesmo. E eu queria finalizar nossa aula com uma oração. Senhor Deus e Pai, mais uma vez agradecemos por essa oportunidade que tivemos de expor a Tua Palavra através dos 10 mandamentos. 4 aulas e um tempo de estudo que realmente foram momentos que mexeram comigo, mostrando a minha pequenez diante da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor, ó Pai, da Tua Palavra, que é fundamental para a minha vida. Tenho certeza que isso também foi para os meus irmãos, pois nós entendemos que o Senhor é a nossa luz, é o nosso guia, é quem nos direciona a ter uma vida semelhante
sendo semelhante a Ti, ó Pai. Abençoe a vida de cada um aqui para que, além das aulas que nós tivemos, para que eles possam buscar na Tua palavra o entendimento cada vez maior dessas leis tão importantes para nós. Agradeço pela oportunidade que tivemos aqui de poder estudar os 10 mandamentos, entender um pouco mais aquilo que o Senhor tem dado para nós. Que a gente possa enxergar cada vez mais a graça, a misericórdia e o amor do Senhor por nós. É o que te pedimos, peço pela vida de cada um aqui, ó Pai, nesse restante de dia. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.